Eu não tinha me programado para isso não, mas hoje a hora que eu estava me arrumando para vir para cá, ainda no banho, Deus estava falando algumas coisas comigo sobre esses 40 anos que eu queria compartilhar com vocês. Aí se você tem uma Bíblia, eu queria que você abrisse aí em Gênesis capítulo 12, diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Sai da tua terra, da tua parentela. E eu tenho certeza que todos vocês já ouviram diversas vezes falar sobre esse texto, sobre a saída de Abraão da casa do pai, né? Da terra dele, da família dele, ou dos parentes, né? Nós temos o entendimento que família é marido, esposa e filhos, né? Avós são parentes, são especiais, mas a Bíblia diz que deixará o homem, o pai e mãe, unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então família é marido, esposa e filhos. Então Abraão deixou os seus parentes e foi. Só que esse texto, quando Deus fala para Abraão para ele sair da parentela dele, Deus usa a expressão lesh lehá. A expressão lesh lehá quer dizer: sai para dentro de ti mesmo e saia para fora. Então o que Deus disse para ele: Abraão, você precisa de autoconhecimento, você precisa se conhecer e sair da terra dos seus pais para que você se conheça. Porque quando você ainda é um bebê, você ainda é imaturo, quando você mora com seus pais, você ainda é um bebê, você ainda não sabe viver. E você começa a aprender da vida no momento que você sai, que você se torna um homem. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Primeiramente, quando eu troquei de igreja pela primeira vez, eu lembro que na época teve até uma pessoa que falou assim para mim: olha, com Deus não se brinca, irmão, cuidado que você está mudando de denominação, né? Mas às vezes, talvez você que nunca saiu do lugar não tenha ideia do que é isso, disso que Deus falou para Abraão. Mas quando você deixa de fazer as coisas que você está acostumado a fazer e sai da sua zona de conforto, você começa a aprender a viver. E você vai experimentar situações que você nunca experimentou. Tenho certeza que o pastor Jorge, que está aqui com a gente aqui, muito obrigado, pastor, pela sua presença, experimentou isso quando recebeu o chamado ministério pastoral. Deixou a zona de conforto para cuidar de pessoas. E a primeira coisa que acontece é que a gente vai perceber em nós os nossos próprios erros. Então Deus falou para Abraão: olha, sai para dentro de você mesmo, o leste, e aí você vai se conhecer, você vai saber quem realmente é o Abraão, você vai saber onde estão as suas limitações, quais as áreas que você é carente de mim, e sai do meio da sua parentela para que você saiba as áreas que eu quero te usar e que a zona de conforto tem atrapalhado você. Você está aí na asa dos seus pais, da sua mãe, dos seus tios, mas agora você vai caminhar com as próprias pernas. E nesse 40 anos, eu não sei o que aconteceu, parece que virou uma chavinha aqui, que eu comecei a olhar algumas coisas de modo diferente. Na verdade, nesses últimos 12 meses, Deus tem me trazido algumas experiências que eu nunca sonhei em viver. Desde quando Deus me tirou daqui do Jardim Santana, eu fui para a Assembleia do Areão, na época do pastor Samuel Chagas. Eu vivi uma nova experiência ali. Quando eu retornei para cá aos 18 anos, também vivi uma outra experiência. Voltei para cá diferente do que eu saí. Depois eu retornei para lá. Em 2005 Deus me chamou para servir como ministro de música na 5ª Igreja Batista. E todas essas experiências marcaram a minha vida de várias maneiras. Primeiro porque eu descobri quem eu era. Eu percebi quais as áreas que eu achava que eu estava bom, mas que eu fui confrontado servindo pessoas e tendo que me lapidar e vendo: olha, não dá para servir pessoas desse jeito. Eu preciso mudar. Eu preciso ser melhor, eu preciso lidar melhor com os outros, eu preciso lidar melhor com as minhas emoções, com as minhas frustrações.
E em 2009 Deus me chamou para servir em outra cidade. Eu fui morar no Rio de Janeiro. E foi uma experiência muito marcante também, onde eu descobri muitas coisas a meu respeito, onde eu aprendi uma nova cultura. O estado fica a pouco mais de 4 horas daqui, mas é um povo totalmente diferente. Eu sei que tem um carioca aí assistindo a gente. Aí, o pastor Jorge é carioca. Um povo, não é, pastor? Completamente diferente. A primeira coisa que eu aprendi lá, que eu vi de diferença lá, é que todos os desafios que nós levávamos para a igreja em relação ao ministério de música, a igreja abraçava de uma forma tremenda, que é bem diferente aqui. E daí, quando eu voltei, eu me deparei com uma nova realidade, porque eu voltei de lá ainda com aquele espírito carioca ainda, de marcar ensaio do louvor às 7 horas da manhã, e o povo ia. Aí quando eu cheguei aqui já não deu muito certo, né? Aí eu tive que retornar aos hábitos daqui, aos costumes daqui. Mas talvez o que eu quero trazer para vocês hoje é que talvez Deus colocou você nessa live, Deus colocou você aqui dentro hoje para que você reflita no que você tem feito na sua vida. O que você faz desde que você nasceu, que você está sendo empurrado, sabe, pelo propósito que Deus tem na sua vida, e que você não quer sair do lugar. Você quer ficar na zona de conforto. Talvez Deus quer usar você em outro lugar, em uma outra cidade, mas você não quer mudar. Você quer continuar com os mesmos amigos, você não quer fazer novos amigos. Aqueles amigos viciados em te elogiar, que eles já não confrontam mais aquilo que precisa ser confrontado, e Deus quer que você se relacione com pessoas diferentes, para que você aprenda a ser confrontado, e nesse confronto acabe com o seu amadurecimento. Isso aconteceu com Moisés. Nós estamos falando de 40 anos. É até estranho eu falar 40 anos, porque eu não me sinto com 40 anos, gente, é sério. Às vezes eu acho que eu estou sonhando, né? Que eu ainda estou nos 20 ainda. É claro que o corpo já não acompanha mais a juventude da mente, né? Mas a gente está falando de 40 anos e Deus preparou Moisés 40 anos aprendendo a cultura do Egito. Tem gente que acha que tudo no Egito era ruim. Nem tudo. Moisés aprendeu muita coisa no Egito. E depois, quando ele foge do Egito, ele foge porque ele cometeu um erro. Alguns pregadores pegam os episódios assim dos heróis da Bíblia, né? A galeria dos heróis da fé, e enaltecem só os pontos fortes. E eu me lembro que na minha juventude, na minha adolescência, eu ficava olhando para esses personagens bíblicos e falava: eu sou um miserável, porque esses caras eram demais, né? E olha quem eu sou, eu não sou capaz de fazer nada. Então hoje eu tenho uma filha de 6 anos, tenho um filho aí de 3 meses, já vai para 4 meses, mas a minha filha eu sempre conto as histórias bíblicas para ela. Às vezes ela volta da salinha na igreja e fala: filha, o que você aprendeu lá? Hoje aprendi sobre Sansão. Sansão era forte, né? Livrou o povo de Israel dos filisteus. Aí eu falo: então senta aqui que agora eu vou contar de novo a história de Sansão para você. O Sansão, ele morreu cedo por causa da desobediência dele. Eu confesso que às vezes eu até me revolto de ver o Sansão lá na galeria dos heróis da fé. Mas é bom, sabe para quê? Para a gente olhar para aquilo lá e parar de ficar mimizento, sabe? Falando: não, mas eu tenho as minhas limitações, eu não posso ser usado por Deus. Pelo contrário, Deus quer usar cada um de vocês, mas Ele quer que você saia, que nem o Abraão fez, ó. Sai para dentro de você mesmo, cai na real, né? Olha no espelho e veja quem você é. Para de achar que você é o cara, e perceba que você é um miserável também. O que faz de você uma pessoa vitoriosa, uma pessoa de sucesso, é a presença de Deus na sua vida. E quando você erra, você está afastando a presença de Deus de você. Mas eu conto para ela, ó, o Sansão era para ele continuar livrando o povo lá. E realmente ele cumpriu o propósito de Deus, porque anotem isso aí, ó, o propósito de Deus sempre vai se cumprir, independente da sua falha ou do seu erro. Não acho que porque você errou, Deus não vai cumprir o propósito dele, mas pode ser que isso custe caro para você. Foi o que aconteceu com Sansão. Ele teve que morrer para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele. Então eu conto para minha filha: olha, o Sansão
Era para ele ter vivido muito tempo, só que ele quebrou princípios. E a gente passa a vida, principalmente num ambiente religioso, né, cheio de regras. Regras, a gente cumpre um monte de regra, mas a gente quebra os princípios. Sansão quebrou um monte de princípio. E qual é o princípio que você tem quebrado? Às vezes você precisa quebrar uma regra para que você não quebre o princípio. E aí você me pergunta, né, o que é princípio? Eu costumo dizer que princípio é tudo que Deus fez. A regra é o homem que fez. Algumas regras a gente tem que seguir, né? Mas quando elas confrontam o princípio, você tem que deixar a regra de lado. E tem que cumprir o princípio. Então Moisés foi preparado lá aos 40 anos. Aí 40 anos ele ficou lá no deserto para aprender como é que se porta no deserto. E depois ele volta já com 80 anos e tem um ministério de 40 anos. Talvez você queira aí, vislumbra, né, várias coisas fazer para o reino de Deus, mas você esquece lá dos 40 anos de preparação, né? Eu me lembro uma vez, pegando um gancho nessa questão dos 40 anos aí, foi no meu segundo ministério na Igreja Batista, que eu já era contratado da igreja. E segundo não, minto, terceiro. E aí numa reunião de liderança, o irmão pegou e falou para mim: olha, eu não concordo com o que você ganha, porque eu sou professor de estado, trabalho 40 horas e não ganho o que você ganha, e você trabalha em tempo parcial na igreja. Eu falei: meu querido, só que o que você não sabe é que eu sirvo na igreja desde os 9 anos, e só com 29 anos, ou melhor, com 25, dos 9 ao 25, eu servi a igreja como se fosse pago para fazer. E quem me conhece sabe que eu sempre fui assim. E sempre cobrei as pessoas de não terem seriedade com as coisas que faziam na obra de Deus. Então, dos 9 aos 25 anos, eu servi como se fosse pago, porque eu servi o mestre. E aí, se eu for somar todo o tempo que eu trabalhei no ministério remunerado e fosse dividir por todos esses anos, obviamente que eu não faço essa conta, mas tem pessoas que acham, né, que chegou ontem e já vai começar fazendo, mas não, tem uma preparação. Mas o primeiro passo é você sair para dentro de você, cair na real, descobrir quem você é de verdade, trabalhar os seus erros e sair do meio da sua parentela, do lugar que você está, que Deus quer que você saia para servir melhor, para aprender a servir, e você não quer desgarrar desse lugar aí.